Hoje, quero falar com vocês sobre a virtude da esperança. Para Santo Tomás de Aquino, a esperança é a virtude teologal pela qual a vontade tende confiantemente ao bem futuro, difícil, possível com o auxílio de Deus. Não se trata de otimismo psicológico nem de expectativa vaga. É uma inclinação estável que sustenta a alma na direção de seu fim último. A esperança está voltada para um bem grande que ainda não possuímos. Esse bem é difícil, supera nossas forças naturais e exige auxílio divino. Por isso, ela não elimina o esforço, ela dá horizonte ao esforço. Embora seja infundida por Deus, a esperança cresce pelo exercício. Cada vez que escolhemos confiar e agir segundo essa confiança, ela se fortalece. O hábito interior se forma quando a alma aprende a caminhar mesmo sem garantias imediatas. Isso determina como reagimos diante do futuro, se com paralisia ou com direção. Mas por que isso é importante? A falta de esperança aparece principalmente sob duas formas, muito bem descritas por Tomás: o desespero e a presunção. O desespero surge quando a pessoa julga o bem como impossível. Não é simples tristeza, é a conclusão interior de que não adianta tentar. A vontade deixa de tender ao bem porque acredita que ele não pode ser alcançado. Aqui nasce o desânimo profundo. A presunção, por outro lado, julga o bem fácil demais. A pessoa acredita que alcançará o fim último sem conversão, sem esforço ou apenas por suas próprias forças. Parece confiança, mas é autossuficiência espiritual. Quando a realidade impõe limites, a queda é abrupta. Entre esses dois extremos, é impossível e é fácil demais, a esperança mantém o equilíbrio. O bem é difícil, mas possível com a ajuda de Deus. Quando a esperança enfraquece, surgem várias doenças interiores. A apatia espiritual é uma delas. A pessoa continua acreditando, mas já não espera. Reza sem expectativa, vive sem impulso. Trabalha sem horizonte, o futuro deixa de ser promessa e passa a ser peso. Outra manifestação é a desistência silenciosa. Projetos são abandonados porque o resultado não aparece rápido. O sujeito não suporta a distância entre o presente imperfeito e o bem desejado. Também encontramos o medo constante do futuro. A imaginação projeta fracassos, perdas e humilhações. Sem esperança, toda incerteza vira ameaça. Há ainda a comparação contínua. A pessoa mede seu tempo pelo sucesso alheio e conclui que está atrasada ou fracassada. A esperança, quando fraca, transforma o tempo em acusação. Perceba o ponto comum. Não é falta de conhecimento do bem, mas enfraquecimento da confiança concreta de que o bem pode ser alcançado. É por isso que a esperança é decisiva para a cura interior. Se a fortaleza sustenta o esforço diante da dificuldade presente, a esperança sustenta o horizonte diante da distância do bem futuro. Uma fortalece o combate, a outra mantém o sentido da caminhada. A esperança ensina a alma a dizer: é difícil, ainda não alcancei, mas continuo porque confio. E é exatamente aí que começa a cura. Mas como fortalecer essa esperança? Pelo treino. Assim como na academia, começa-se de forma proporcional à própria condição. A esperança cresce por atos simples, repetidos com constância. Para facilitar a compreensão, eu vou citar 10 treinos possíveis da esperança. Primeiro, recordar as promessas e a própria história. Reserve alguns minutos por dia para recordar graças concretas já recebidas. Não ideias abstratas, mas fatos. A memória dos benefícios passados fortalece a confiança no futuro. Quem aprende a reconhecer o que já recebeu começa a esperar com mais firmeza. Segundo, pedir ajuda de modo específico. Na oração, apresente dificuldades concretas e peça auxílio real. A esperança cresce quando a alma reconhece que não alcança sozinha o bem difícil. Depender não é fraqueza, é a estrutura da virtude. Aprender a pedir é treinar a confiança. Terceiro, agir mesmo sem garantia de resultado. Escolha cumprir aquilo que é moralmente reto e está diante de você, ainda que não veja resultados imediatos. A esperança não exige certeza de sucesso, mas fidelidade no presente. Cada ato feito sem garantias fortalece a inclinação da vontade para o bem futuro. Quarto, limitar a imaginação negativa. Quando a mente começa a projetar cenários extremos,
Interrompa conscientemente. Volta ao que é real e atual. A esperança não vive de suposições catastróficas, mas de confiança racional. Reduzir o excesso de futuro imaginado é um exercício concreto da virtude. Quinto, sustentar compromissos no tempo. Continue aquilo que começou com prudência, mesmo quando o entusiasmo diminui. A esperança amadurece quando aprende a atravessar períodos sem consolação. Permanecer no caminho fortalece a convicção de que o bem é possível, ainda que distante. Sexto, aceitar o próprio ritmo de crescimento. Nem tudo amadurece rapidamente. Evite exigir resultados imediatos de si mesmo. A esperança respeita processos. Reconhecer limites e continuar caminhando sem se condenar é um exercício real de confiança na ação de Deus ao longo do tempo. Sétimo, evitar comparações desordenadas. Cada pessoa tem um caminho próprio. Reduza o hábito de medir sua vida pelos resultados alheios. A comparação constante enfraquece a confiança e alimenta o desânimo. A esperança personaliza o tempo e confia que o crescimento não é uniforme. Oitavo, praticar gratidão diária. Anote diariamente pequenos bens recebidos. A gratidão combate o desespero silencioso porque recorda que o bem já está presente. Quem aprende a reconhecer o bem atual fortalece a expectativa do bem futuro. Nono, pedir apoio humano quando necessário. A esperança não isola. Reconhecer a necessidade de ajuda de amigos, direção espiritual ou acompanhamento adequado é um ato concreto de humildade. A virtude cresce quando a alma aceita que o caminho é comunitário. Décimo, repetir, não variar. Evite buscar métodos novos a cada semana. Escolha alguns desses atos e repita-os diariamente. A esperança se consolida pela constância, não pela intensidade emocional. A repetição consciente forma o hábito interior de confiar. A esperança não se constrói em grandes expectativas emocionais, mas em pequenas decisões de continuar confiando. Ela nasce quando a alma aprende que o futuro não é ameaça inevitável, mas promessa possível. Quando a esperança começa a se tornar habitual, algo muda profundamente. O medo perde domínio, o desânimo enfraquece, a vontade recupera direção. A esperança não elimina a dificuldade, ela apenas garante que a dificuldade não tenha a última palavra. E isso, para Santo Tomás, já é um sinal claro de cura interior. A alma começa a se curar no dia em que descobre que pode caminhar com firmeza, porque confia em quem a conduz. No próximo vídeo, eu quero rezar com você pela cura das doenças causadas pela falta da esperança.